abordar um tema complexo, principalmente para quem já é cristão: lei ou a graça. O apóstolo Paulo, em Romanos 6,14, ele nos fala que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas da graça. Como pregar a graça para quem não... Como pregar a lei para quem não tem a graça? A complexidade e a aceitação é muito baixa, porque a lei ela só produz fruto mediante a graça, porque quem está debaixo da graça já não está mais debaixo do pecado, porque Jesus Cristo, ele mesmo diz que aquele que vive no pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a graça liberta o homem do pecado. A partir da graça temos condições de viver a lei do Pentateuco e a lei que é o Decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então a complexidade de se evangelizar é muito grande, e nós vemos a falta de estrutura nas pregações, nas evangelizações e na maneira de abordar aquele que não está debaixo da graça, porque aquele que não vive a graça não suporta a lei, porque é escravo do pecado. Então ele automaticamente ele está condenado pela lei por causa das suas transgressões, porque não tem a salvação de Cristo. E muitas igrejas pecam no pregar a lei para quem não está debaixo da graça, onde igrejas não enchem, igrejas ficam vazias, igrejas não prosperam, igrejas não crescem, porque a lei ela foi feita para os judeus. O Pentateuco, a Torá, o Decálogo, os 10 mandamentos. Os judeus, eles foram educados, eles foram criados desde a infância na lei. Então eles têm um comportamento, uma mentalidade, um raciocínio, um espírito, uma alma voltada para a Torá. Mas e nós, os gentios, que não temos esta criação, esta vocação por criação, por natureza, pois a nossa vocação é pela graça, a nossa vocação é pela cruz de Cristo, como Cristo disse: vinde após mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como Jesus chegou para aquela adúltera e disse: mulher, quando todos queriam apedrejá-la, disse: mulher, quem te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E aquela adúltera disse: nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Por que vai e não peques mais? Porque ela estava debaixo da graça. Então, a partir da hora que ela recebe a graça, o perdão dos pecados através de Jesus Cristo e de seu nome e de seu sangue e de sua eterna misericórdia, ela está pronta para viver a lei. Então, nós não podemos pregar a lei para quem não tem a graça. Nós não podemos obrigar quem ainda não recebeu a graça a receber a lei. É uma coisa que os pastores devem aprender, evangelistas devem aprender, missionários devem aprender, discípulos, apóstolos, profetas, obreiros e obreiras. É importante que
O ser humano, ele precisa ser abordado pela graça, ele precisa receber a graça, ele precisa alcançar a graça, ele precisa ser liberto pela graça que está em Jesus Cristo. Recebeste de graça, dai de graça. Este é o primeiro princípio, é o primeiro passo que é da salvação, que é levar Jesus Cristo, levar o conhecimento da cruz, que é o conhecimento da graça e da misericórdia que foi derramado no sangue na cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Porque Jesus, ele por todo lugar, ele jamais condenou ninguém. Mas ele também disse: eu não vim destruir a lei, eu não vim cancelar a lei, mas eu vim cumpri-la. Por quê? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que ele veio cumpri-la. Eu vim para que através da graça que está em mim e a graça que é do meu sangue derramado, o homem possa viver debaixo da lei. Porque a igreja é um local onde nós recebemos pecadores, a igreja é um local onde nós recebemos pessoas que já roubaram, já mataram, pessoas que prostituíram, pessoas que adulteraram, pessoas que usaram drogas, pessoas que viveram na idolatria. São N pecados. Então, se você prega o Pentateuco, se você prega o Decálogo, as pessoas automaticamente elas não aceitam, porque elas não estão libertas, elas não foram libertas pela graça que é através do sangue de Jesus Cristo. Então elas automaticamente elas não suportam, porque elas não estão preparadas para receber o Decálogo. Mas quando você prega a graça e ela é convencida pelo Espírito Santo, porque em Zacarias nos diz a palavra que não é pela força e nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Jesus diz também em João que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando a graça do Espírito Santo que alcança o ser humano gentil e o convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é automaticamente liberto de toda maldição. Toda maldição é quebrada, todo pecado é quebrado. Ele é liberto da prostituição, ele é liberto do adultério, ele é liberto dos vícios, da idolatria, das drogas e de N pecados. Aí sim é uma nova etapa onde que a palavra de Deus, que é a lei, vai ser introduzida e ele vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel, durante 430 anos, viveu como escravo no deserto. E era um povo escravo. Escravo, a única lei que ele recebe é ordens. E Deus precisava fazer daquele povo escravo uma nação forte, uma nação que liderava, uma nação que conquistava. E o deserto foi o lugar onde Deus introduziu leis, onde Deus deu ordenanças, estatutos e mandamentos. Então até mesmo o povo de Israel teve uma preparação e aprendeu durante 40 anos a viver debaixo do Pentateuco, debaixo do Decálogo, dos 10 mandamentos que é a lei. O povo de Israel, os hebreus, eles foram preparados, alimentados dia após dia, durante 40 anos, até serem educados com muita luta, com muita queda, com muito esforço, até se tornarem um povo forte, se tornarem Israel de Deus, um povo santo, um povo separado, um povo escolhido. Assim somos nós, hoje na igreja, chamados gentios por todo o mundo. Nós recebemos a graça. Pela graça sois salvos, e não pela lei. Pela graça recebemos a misericórdia de Deus através do sangue derramado na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. E a todos, João 1, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Só assim então, libertos do pecado e do mundo, libertos do Egito, da escravidão do pecado, que temos condições de começar a viver a lei, porque o Espírito Santo ele nos guia como guiou o povo de Israel no deserto, de dia como uma coluna de nuvem, à noite como uma coluna de nuvem, de fogo. Assim o Espírito Santo dentro de nós nos guia, nos ensina no dia a dia, nos educa a andar na palavra, e temos o compromisso e o dever de viver a palavra depois que recebemos a graça. Por isso, homens e mulheres de Deus, aprenda a levar a graça, aprenda a levar o amor, aprenda a levar o poder de Deus que está no nome de Jesus Cristo, e deixe a lei para aqueles que já estão com compromisso com a graça, compromisso com a igreja, com compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em nome de Jesus.